Enquanto isso, meus amados irmãos, abra a palavra do Senhor comigo, e nós vamos ler em Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4 e o verso de número 2, ainda em pé para nós, em reverência à palavra. Colossenses capítulo 4 e verso de número 2. Vamos ler só dois textos em pé e depois os irmãos vão se assentar. Quem achou, diga amém. E diz assim: perseverai em, velando nela com ação de, vamos ler de novo, perseverai em, velando nela com ação de graça. 1 Tessalonicenses, um livro aí para frente só, né? Uma carta para frente, capítulo 5 e verso de número 17. 5:17 de 1 Tessalonicenses, quem achou, diga amém. E é bem grande o texto, olha como diz: orai sem cessar. Mas ainda em pé, eu vou aproveitar Jeremias 33:3 e vamos ler também Lucas. Jeremias primeiro, capítulo 33 e verso de número 3. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33 e o verso 3. Quem achou, diga amém. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Lucas agora, para findarmos esse início de leitura, capítulo 18 e verso 1. Lucas capítulo 18 e verso de número 1. Lucas 18:1, quem achou, diga amém. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Senhor, aplica essas palavras nos nossos corações, que essa seja uma noite de rompimento, seja uma noite de transformação nas nossas vidas, e que nós saímos daqui totalmente transformados pela sua presença, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus amados. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre a persistência que gera rompimento, e tem algumas coisas nas nossas vidas, irmãos, que elas se tornam por demais difíceis ou pesadas. Mas eu quero te dizer que tem algo em comum das pessoas, que elas têm bons resultados na sua vida. Quando você começa a ver, e esses dias eu estava ouvindo, irmãos, eu tenho parado para analisar muito sobre a palavra disciplina. Não disciplina no termo de disciplinar ou de corrigir, mas no termo de ser disciplinado, de fazer as coisas acontecer. Mas eu escutei uma frase semana passada que eu achei maravilhoso, e isso foi para mim. Eu gosto de algumas frases, só que eu não gosto de frases de efeito. Sabe aquelas frases que te faz pensar e te pensar de novo? E tinha um rapaz americano, um consultor americano, o vídeo é preto e branco, para você ter uma ideia, irmãos. O vídeo é tão antigo que ele é preto e branco. E ele estava falando acerca de resultado. Porque quando se fala de resultado, irmãos, as pessoas levam muito isso para o lado financeiro. Mas não é isso errado, não, irmãos. Tem que levar mesmo. Nós temos que cuidar de todas as áreas das nossas vidas. Mas nós temos a tendência de levar ele para o lado financeiro. Porque é um lado que nós estamos mais tendendo a buscar diariamente. E esse empresário, esse consultor, ele é um empresário, muito antigo, esse vídeo. E ele falava assim: qual que era o segredo dos homens bilionários? Olha para você ver, qual que era o segredo dos bilionários? Aí você vai falar assim: pastor, você vai contar o segredo, mas você não é bilionário, então esse segredo funciona? Não, irmão. Mas é o segredo dos bilionários. E ele falando sobre a questão de motivação. Que as pessoas que têm grandes resultados em parte financeira, ou esses homens, sejam milionários ou bilionários, qual que é o segredo deles? É que eles continuam fazendo, mesmo quando eles não querem fazer. Porque às vezes, amados, nós acordamos e falamos assim: hoje eu estou desanimado, eu preciso ver uma frase no Instagram, ou uma frase mágica para eu motivar de novo hoje o dia, porque eu estou desanimado. Os homens ou as mulheres de grande sucesso, mesmo desmotivadas, elas fazem o que tem que fazer. Então, quando nós analisamos isso na nossa vida pessoal, e nós entramos principalmente na vida espiritual,
mas de você começar a comparar, que você fazer mesmo quando você não quiser fazer. Você lê a Bíblia mesmo quando a carne está mandando você não ler a Bíblia. Você orar mesmo quando a mente está dizendo, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Você continuar orando. Você tirar tempo de jejum, mesmo quando a sua mente diz, hoje não, hoje você está cansado, hoje você está fraco. Imagina você fazer isso diariamente, semanalmente, mês após mês, ano após ano. Qual seria o meu e o seu resultado em todas as áreas das nossas vidas? Se mesmo quando você acordou sem motivação, você vai lá e faz. Mesmo quando você não quis. Imagina como estaria hoje a minha vida e a sua vida de oração. Só que nós temos uma tendência, irmãos. E qual que é a tendência que eu e você temos? Nós temos a tendência de estabelecer metas muito grandes nas nossas vidas. Nós temos a tendência de dizer, eu quero conquistar tal área. E às vezes é algo que demora ou delonga e nós temos a dificuldade de manter firme em um propósito. Por exemplo, nós chegamos muitas vezes em início de ano, ou em meio de ano, ou findar de ano, em qualquer época, nós começamos a estabelecer, a partir dessa semana, e nós temos a tendência de dizer, a partir de segunda-feira eu vou fazer diferente. É isso ou não é, irmãos? A partir de segunda-feira eu vou entrar numa rotina diferente. A partir de segunda-feira eu vou entrar num tipo de oração diferente. A partir de segunda-feira eu vou começar a orar na igreja. A partir de segunda-feira. O problema é que a segunda-feira, irmãos, sempre vai sendo próxima segunda. A segunda sempre, aí não dá certo, você fala, na próxima segunda. Na próxima segunda. E aí você começa a entrar numa série de desânimo na sua vida. Mas eu quero te dizer, tem muitas pessoas que elas têm tudo para ter sucesso na sua vida pessoal. Tem tudo para ter sucesso na sua vida profissional. Tem tudo para ter sucesso principalmente na sua vida espiritual. Mas são pessoas que sabotam a si mesmo. São pessoas que têm dentro delas uma autossabotagem. O que é autossabotagem? Na hora que o negócio é para acontecer, ela consegue puxar o tapete dela mesma. Na hora que é para começar a ter os resultados, ela consegue impedir os resultados para ela mesma. E não que Deus não tenha isso para a minha vida ou para a sua vida, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus tem prazer em nos abençoar. É que muitas vezes nós não continuamos quando nós não queremos continuar. Muitas vezes nós não perseveramos quando precisava perseverar. Esses textos que nós lemos agora nesse início, você vai começar a ver Jesus agora em Lucas 18 dizendo, e contou-lhes também sobre a parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você começa a ver lá em Colossenses capítulo 4, que nós lemos aqui, diz que era para perseverar em oração. Então você começa a ver que a oração não é algo simplesmente que as pessoas vão fazer porque elas querem, é algo que precisa de perseverança. E perseverar, querido, é continuar mesmo quando você não quer. Perseverar é fazer muitas vezes quando você está desanimado. É muitas vezes quando você não quer ir. É muitas vezes que você vai perseverar em fazer aquilo. E muitas vezes, amados, nós não rompemos áreas nas nossas vidas porque nos falta perseverança. Porque nos falta ânimo, porque nos falta vontade. A Bíblia diz, determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme e a luz brilhará no seu caminho. Provérbios começa a dizer, conhece um homem diligente os seus caminhos, sobre príncipe será colocado. Então o que a Bíblia está dizendo? Quando você continua fazendo, mesmo quando você não quer fazer, você vai ter um resultado que você não imaginaria que teria. E é assim que começa a nossa vida, amados. E principalmente o que tange a vida de oração. Você começa a ver a Bíblia dizendo em todas as partes que era para orar sem desfalecer, que era orar sem cessar, era para orar sem parar. A oração era um dever. Mas se tem algo que eu e você sabemos parar, irmãos, é de orar. E muitas vezes, irmãos, nós só voltamos a orar quando as coisas começam a parar de ter o resultado que nós tínhamos. Quando você para de orar do jeito que você orava, quando você para de sentir o toque de Deus do jeito que você sentia, quando a sua célula não tem mais resultado, a sua casa de paz não tem mais resultado, a sua família parou de ter resultado, aí muitas vezes nós somos impulsionados a voltar a uma vida de oração. Mas se nós, amados, somos colocados, diz a palavra em Deuteronômio capítulo 28, aquelas boas aventuranças, vamos colocar assim lá do Antigo Testamento, diz, aquelas bonanças que vem, bendito será na cidade, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do seu ventre, bendito onde você colocar a mão, e a Bíblia começa a dizer lá, do 1 ao 13 traz bênção, do 15 ao 45 é maldição.
E a Bíblia começa a dizer lá nas bênçãos, se nós dermos honra ao Senhor, que nós seremos colocados por cabeça e não por cauda. Quantos de nós querem ser patrão de si mesmo, mas elas não conseguem nem se autocontrolar? As pessoas hoje, elas querem melhorar a sua vida financeira, mas elas não conseguem mudar muitas vezes os seus hábitos. As pessoas querem mudar a sua vida espiritual, mas elas não conseguem mudar os seus hábitos em buscar a Deus. As pessoas, elas estão buscando no dia a dia resultados diferentes, mas com as mesmas obras e os mesmos processos. Nossa, esse ano Deus vai me usar demais, mas eu não tiro tempo de oração, eu não tiro tempo de jejum, eu não tiro tempo de oração, de leitura da palavra. Esse ano eu vou prosperar, mas no primeiro desânimo eu já quero abrir mão de tudo, eu já quero voltar atrás, eu já não quero fazer mais nada, porque agora é o calor que está demais, aí daqui a pouco é o frio que eu vou reclamar, aí daqui a pouco porque nós muitas vezes paramos e não rompemos aquilo que tínhamos que romper. Amados, e nós começamos a viver uma vida de ilusão. Nós começamos a viver uma vida muitas vezes que parece que as coisas são distantes demais, mas eu não vou dar conta. Não é que você ou eu não vamos dar conta, é porque muitas vezes nós não aprendemos a perseverar. Muitas vezes nós não aprendemos eu vou orar, hoje a carne está dizendo, a louça está dizendo, a roupa está dizendo, a casa está me mandando não orar, mas eu vou orar mesmo assim, porque é perseverança, é todo dia. Imagina, amado, se você tem 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos de cristão, ou 4, ou 5, ou 10, ou 20. Imagina se todos os dias você orasse, todos os dias, nesse seu 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos, todo dia você tirasse tempo de Deus. Imagina como que estaria hoje a sua vida espiritual. Imagina como que estaria hoje o seu relacionamento com Deus, se diariamente você fizesse isso. Mas nós muitas vezes olhamos para a vida das pessoas, queremos o resultado das pessoas, mas nós não queremos passar por essa situação. Amados, e tem muitas coisas nas nossas vidas que nós precisamos romper. E para romper algumas determinadas coisas, irmãos, precisa ser colocado mais força, precisa colocar mais vontade. Quando nós começamos a ver esse texto, Jeremias capítulo 33, verso 3, o Jeremias diz algo maravilhoso: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não. O Tiago, no capítulo 1 e no verso 5, ele começa a dizer que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente e não lance em rosto. O que o Tiago está dizendo? Você tem falta de sabedoria em alguma coisa em sua vida? Fala com Deus: Senhor, eu tenho falta disso, tenho dificuldade disso. Mas, e tem um negócio, as coisas na mente da criança funcionam muito melhor, sabe? A ótica do mundo na vista da ótica, né? Na cosmovisão de uma criança, é muito melhor do que na cosmovisão minha e sua, essa visão, né? Essa macrovisão. Eu estava em casa, eu estava com uma dificuldade, eu estava lá no computador com uma dificuldade em um código, eu estava fazendo uma rotina de código um pouco mais avançada, e eu estava com uma dificuldade naquela rotina de código. Eu falei, gente, que coisa difícil. E eu falei assim, não, mas esse negócio está difícil demais. Aí, quem está passando do meu lado? A dona Clarinha. E a Clarinha, irmãos, ela é muito para frente. E eu falei assim, gente, está difícil demais. Ela, se está difícil, pai, pede para Deus que tem todo entendimento, Ele vai te dar entendimento, você vai resolver isso como você nunca resolveu. Eu falei, gente, como pode um negócio desse? Porque para a criança tudo é fácil? Porque ela é pura. Porque a criança, ela não começa a ver os obstáculos, porque ela entende, o meu Deus, é aquele louvor, né? O meu Deus, tem um Deus grandão, né? Ela tem um Deus todo poderoso, ela tem um Deus que detém toda a honra, toda a glória, ela tem um Deus grandão, forte. Se ela tem essa visão de Deus, o que é impossível para um Deus dessa forma? Exatamente, nada é impossível a esse Deus. O problema é que nós vamos montuando adversários para um Deus que não tem adversário. Nós vamos amontoando o adversário do medo, porque eu tenho medo disso e não vai dar certo. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas o espírito que clamava Pai. Porque isso aí, mas os mais são esses deuses adversários que nós colocamos contra Deus. E eu quero te dizer, amados, não há nos céus, não há na terra e não há debaixo da terra um adversário que compete à altura do nosso Deus. Não existe, nem mesmo Satanás. Ele é o meu e o seu adversário, como Pedro, capítulo 5, verso 8 diz. Ele é o meu e o seu adversário, mas de Deus ele não é adversário, porque Deus é soberano nas nossas vidas.
Só que nós temos que começar a entender, amados, que para gerar rompimento eu tenho que ter autodisciplina. Para gerar rompimento eu tenho que fazer mesmo quando eu não quero fazer. Eu tenho que fazer, está quente demais, eu vou descansar hoje porque está quente. Não, continua mesmo quente, porque se agora você parar, amanhã você vai querer outra desculpa para você parar. Ah não, mas eu estou cansado demais. Vai orar mesmo cansado, porque senão amanhã o cansado vai chegar de novo e você não vai orar. Ah não, hoje eu não vou jejuar, porque justamente hoje eles fizeram a torta que eu mais gosto. Para de comer essa torta, vai jejuar, porque senão outra situação vai acontecer e vai te parar. Às vezes, irmãos, nós não rompemos, não porque o inimigo é maior, é porque nós sabotamos a nós mesmos. Por isso que quando a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, no texto da Santa Ceia ele diz: analise o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Amados, e nós temos a tendência de não obter, essa semana eu vou orar como eu nunca orei, eu vou jejuar como eu nunca orei. Aí você está lá naquela semana de oração, de jejum, aí daqui a pouco você não começa a ter os resultados que você imaginou que teria em uma semana. Aí você começa a declinar, você começa a voltar para os velhos hábitos, que é o que? Amanhã eu oro, amanhã eu oro, amanhã eu busco a Deus, amanhã, e o amanhã vai te sabotar. Porque o amanhã é igual em cabeleireiro, fiado só amanhã, você já viu, né? Você vai no cabeleireiro, você vai querer pagar fiado lá na notinha no cabeleireiro, está lá escrito, só amanhã. Aí você chega no amanhã, o amanhã nunca chega. E é assim que acontece nas nossas vidas. Nós começamos a ver, e a Bíblia começa, nesse texto aqui de Lucas capítulo 18, do juiz iníquo, é um texto maravilhosíssimo. Irmãos, é um texto que mostra o porquê que eu e você não conseguimos resultado em nada. Esse texto é o espelho do motivo do nosso fracasso. É isso, esse texto é isso. Sabe por quê, amado? Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia romantizando ela, ou lemos a Bíblia como uma história, ou um conto da carochinha, ou um conto popular, ou fábulas, porque parece que a gente lê mais, é como a Bíblia diz lá em Timóteo, que chegaria um tempo as pessoas aprenderiam sempre, mas nunca conheceriam a verdade. Mas nós não somos esse povo. A Bíblia diz que nós somos um povo sábio e inteligente. Então entenda, irmãos, se está escrito, se aproprie do negócio. Se está escrito, tome posse para a sua vida e diz: eu vou fazer e vai acontecer. Mesmo quando você mesmo falar para você: esse negócio será que está dando certo? Vai dar certo, se está conforme a palavra do Senhor, vai dar certo. Quando você vai, e nós vamos ler aqui o texto de Lucas, mas olha para você ver Josué. Quando Deus chega para o Josué, no capítulo 1 de Josué, o primeiro conselho de Deus não foi: Josué, você vai, e é fácil demais, é isso demais. Ele: não, Moisés está morto, você recebeu as instruções, faz tintim por tintim, letra por letra, tudo conforme foi escrito. Não te desvie para a direita, não te desvie para a esquerda, prudentemente te conduza, põe força nisso aí, Josué, e vai firme que eu vou ser com você. O que Deus está dizendo? Tem uma hora que você vai querer ser fraco, tem hora que você vai querer voltar para trás, e na hora que você voltar para trás, você fala assim: opa, eu tenho que continuar, está doendo, mas eu tenho que continuar, está difícil, mas eu vou continuar, eu não quero, mas eu vou fazer, eu estou desanimado, mas eu vou lá. É assim que você começa a mudar a história. O resultado das pessoas, irmãos, depende do quanto que ela põe naquilo. Nós temos a tendência de abrir mão de bons hábitos e voltar para péssimos hábitos. As pessoas vão lá e falam assim: nossa, mas eu estou com um problema em tal área da minha vida, na área X da minha vida. Mas não foi da noite para o dia que você teve o problema na área X. Foram sequências de más escolhas, de má gestão do seu tempo, das suas finanças, das suas emoções, dos seus pensamentos, de tudo, de qualquer área que seja. São sequências de meses, de dias, de anos, mas para você não parece nada. Para você parece que foram horas, mas quando você tem que ter uma mudança, vai ter que ter muito tempo. Aí você fala: nossa, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela fez uma pergunta para mim, que eu me perguntei alguns dias atrás. Irmãos, alguns meses atrás eu estava orando, e eu fiz uma pergunta para mim mesmo, diante do Senhor, não para mim, para o Senhor, né? E eu estava orando, porque parece, querido, parece que quando você está buscando a Deus, as coisas demoram a acontecer, não é isso? Parece que quando você está numa empreitada ali com o Senhor, e fala assim: eu preciso de um milagre, de uma ação na minha vida, parece que o negócio nunca chega.
Mas parece que quando você tem uma situação, parece que quando você deixa de fazer algo, parece que o resultado é instantâneo. É assim, parece que com as coisas de Deus demora, mas quando eu faço o contrário, as coisas vêm assim, sabe? O prejuízo chega rapidinho, os juros é cobrado rapidinho, vamos colocar assim. E eu estava orando sobre isso, irmãos. E semana passada um irmão chegou para mim e me perguntou: mas eu quero te dizer algo. Eu estava na minha casa orando, deve ter um mês. Eu falo: Senhor, parece que quando nós estamos te buscando, Senhor, as bênçãos demoram a chegar. Parece, Senhor, que quanto mais perto nós chegamos, mais longe elas ficam. Parece que quanto mais perto você fala, agora vai ser, parece que o negócio está 1 ano-luz de distância. E eu comecei a orar sobre isso. Falei: Senhor, por que parece? Por que nós temos essa visão, Senhor? Porque eu sei que não é verdade. Eu sei que a sua palavra diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores, mas porque parece que é desmotivador. Muitas vezes queremos começar algo, mas tantas coisas nos fazem querer desistir. Mas quando tem um resultado negativo ou deixamos de fazer, a consequência vem rapidamente. Irmãos, e eu vi como tivesse um copo na minha frente. Um copo, esse copo aqui, ó. Mas vamos dizer que você está enchendo um copo. Você está enchendo o copo. E você começa a encher esse copo, mas esse copo agora que você encheu, ele não está cheio como esse copo. Vamos dizer que você encheu só ele até aqui, até nessa marquinha aqui de baixo. E não é um copo de vidro, é um copo de plástico. Para essa água começar a derramar, você tem duas escolhas: ou você enche o copo de água até transbordar, ou você enche um pouquinho e fura o copo aonde? Aqui embaixo, não é isso? Pensa, se eu quero que esse copo transborde a água que está dentro dele, só que eu não quero esperar o tempo de encher ele, porque às vezes é uma gotinha por dia, ou eu encho um pouquinho por dia, mas na hora que eu quero, ele encheu até aqui, eu venho cá e furo. Mas eu vi um copo na minha frente desse jeito, e Deus me falando: quantas pessoas não têm resultado, porque na hora que eu começo a encher, elas vão lá e furam, fazendo aquilo que eu não mandei, e tudo aquilo que eu tinha vai embora. E eu falei assim: faz sentido, não é, irmãos? Pensa, você começa a buscar a Deus, o copo está enchendo, aí você lá e, não, estou cansado, aí você fura o copo nunca vai ter aquilo que você precisa. Mas agora imagina, irmão, se você continua enchendo o copo, vai demorar um pouco mais, mas o tanto de água que vai transbordar, querido, vai ser maior do que aquilo que você esperava. O problema é que nós não aguentamos esperar o tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1 que há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. No 8:6 de Eclesiastes diz que para todo propósito há um tempo e modo. O problema é que nós gostamos de voltar atrás. Nós gostamos de frases, e eu não estou demonizando ou dizendo errado disso, mas nós gostamos de dizer de frases de sucesso. Fala uma frase aí para mim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uau, que maravilha, eu estou motivado agora. Nossa, ali no caminhão, você é o resultado dos seus planos. Eu vou fazer planos hoje. Não, irmãos, o problema não é fazer planos. O problema é se comprometer com esses planos. O problema não é você dizer, eu vou fazer isso. É você dizer, eu vou me comprometer a isso acontecer, custe o que custar. Eu vou comprometer com os resultados de Deus na minha vida. Eu vou me comprometer com a oração, indiferentemente do dia, da hora, do estado, indiferentemente do calor, do frio, indiferentemente se eu tenho muita tarefa ou pouca tarefa, indiferentemente se eu tenho muito trabalho ou pouco trabalho. Eu vou me comprometer diariamente a buscar a Deus, tanto tempo por dia, todos os dias. Não há nada que vai me fazer parar. Então quando você determinar isso, irmão, vai firme até o final. Se você for firme até o final, você vai romper barreiras na sua vida que você nunca rompeu. Tem pessoas que elas vão e batem na mesma barreira e voltam para trás. Tem pessoas que elas não conseguem romper nada na sua vida, mas voltam, parece que o repertório do fracasso é dela. Não, porque nunca dá certo. Não é que nunca dá certo, querida, é porque você não rompe, você não faz além daquilo que você sempre fez. Na administração, o cúmulo da loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Pensa, todo dia eu guardo R$1, mas eu quero, depois de um ano, pensei, guardei R$1, não existe mais R$1, né, irmão? Mas vamos pegar R$1, só na pratinha, né? R$1 todo dia. Aí no final do ano, eu não tenho nada de juros composto não, tá, irmãos? Mas no final do ano, eu quero R$1. O que vocês acham, irmãos? Vou ter R$1? Mas eu guardei todo dia. Aí eu começo a reclamar, nunca consigo R$1.
Nunca consigo R$1.000. Aí no outro ano eu começo de novo. Vou guardar de novo R$1 todo dia. Porque nesse ano eu creio, irmãos. Eu creio que no final do ano eu vou ter R$1.000. Eu creio que no final do ano eu vou ter R$1.000, irmãos. Não vou ter. Por quê? Resultados diferentes requerem formas diferentes, método diferente, aplicação diferente. Vou fazer diferente, vou guardar R$3 por dia agora, durante todo o dia. Agora você multiplica 365 vezes 3, você vai ter um resultado além de R$1.000. Aí eu vou conseguir o resultado, por quê? Porque eu enxerguei, eu tinha que fazer e me comprometi com aquilo. As pessoas que têm resultado em qualquer área da sua vida, seja na família, na parte familiar, na parte financeira, na parte espiritual, são pessoas que estão comprometidas com o processo, não com o resultado. Porque funciona assim: Deus, eu quero um celular para mim. Eu quero, Senhor, por favor, eu quero um celular. O meu sonho é um celular. Exemplo, viu, irmãos? Exemplo, de forma ilustrativa. Qual que é o meu sonho, irmãos? Me fala aí, qual que é o meu sonho, minha meta, meu objetivo de vida é ter o quê? Um celular. Os irmãos creem que eu vou ter um celular? Aí o que nós fazemos? Enquanto eu não tenho um celular, eu sou infeliz. Eu não tenho alegria, porque a minha alegria vai ser o quê? Quando eu tiver o quê? O celular. Se eu não tenho um celular, eu sou o cara mais infeliz. E é isso que nós fazemos com as bênçãos de Deus. Senhor, se eu não tiver isso, eu sou infeliz. Se eu não tiver aquilo, eu não vou conseguir. Amados, a bênção não está no resultado. Também está, mas a bênção está no processo. Porque no processo Deus se faz ganhar muito mais além daquilo que você imagina. Enquanto Israel ia entrar na terra prometida, ele foi enriquecendo no meio do caminho. Antes de entrar na terra prometida, eles já tinham ganhado muitas coisas no meio do caminho, por causa dos despojos da guerra. Agora eles podem ter heranças em Canaã, porque agora também eles têm riqueza que Deus deu ao longo do caminho. Por mais que você estabelece algo na sua vida, quando você está com o Senhor e fazendo e comprometido com o Senhor, Deus nunca te dá na medida, Ele dá além da medida. Ele dá além daquilo que você pediu. Além, Ele é sempre além. Pastor, então por que eu não mudo? Por causa de duas coisas: ou você não abriu seus olhos para com Deus, ou você não toma atitude na sua vida. E eu quero dizer, irmão, você pode falar o que você quiser, você pode tentar o que você quiser. Se você não tomou uma postura de dizer, eu vou fazer acontecer. E eu quero dizer que o primeiro dia é o pior de todos. O primeiro dia que você fala assim, eu vou começar a orar e jejuar como eu nunca fiz antes, o primeiro dia vai ser o pior, porque vai vir Satanás, vai vir o inferno, vai vir as pessoas, vai vir um tanto de gente. Não é desse jeito não. Mas se você vence o primeiro dia, o segundo dia vai ficar mais fácil. Depois o 7º dia vai ficar mais fácil ainda. O 21º mais fácil. Daqui 30 dias virou um hábito na sua vida. Você não consegue mais parar de ser esse homem, essa mulher de Deus que tanto você tem sido, porque gerou um hábito, gerou uma rotina, porque agora você tem persistência nisso. Só que nós temos a costume, irmão, de voltar para o antigo hábito. Mas eu quero dizer, quando nós começamos a ver esses textos da palavra do Senhor, a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 11, o 9 e o 10, diz, buscar, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre, não é isso? Eu tenho que pedir, eu tenho que buscar e eu tenho que receber. Um dia uma pessoa chegou para mim, irmãos, algum tempo atrás, e falou, pastor, eu quero melhorar a minha vida com Deus. Eu falei, glória a Deus. Irmãos, sabe como que você melhora a vida com Deus? Você sabe como você melhora a vida com Deus? Não é subindo no altar, não é tocando um instrumento, não é chegando para uma pessoa e dizer, eu quero mudar a vida com Deus. É indo diante de Deus. Aí um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero ter mais da presença de Deus. Eu falei, glória a Deus por isso. Nós temos oração 5, 18 e 21. Escolhe um horário e vem aqui, vem orar e faça isso. Amém, pastor. Ele não apareceu nenhum dia. Amado, se eu estou desesperado pela presença de Deus, eu vou fazer tudo o que eu preciso para mudar a minha vida. Mas tem uma coisa que é diferente. Tem um testemunho no livro dos Caçadores de Deus, de um pastor lá, que ele perde a sua filha para radicais, né, da África. Eles entram, pegam a filha deles, levam um segundo andar, joga ela pela janela, ela morre. E a esposa do pastor vai lá, pega a filha e volta para o culto e continua fazendo o culto a Deus. E esse pastor vai numa conferência nos Estados Unidos, onde estava o pastor que escreveu o livro, né? E eles falando assim, eu oro pela sua pobreza lá na África. Aí o pastor africano vai lá e fala assim, não, você não entendeu, é nós que oramos pela sua riqueza nos Estados Unidos. Aquele pastor não entendeu por que assim, né, nós temos que orar mesmo, vocês estão passando necessidade. Falou assim, não, porque enquanto a gente está passando necessidade, é mais fácil estarmos próximos de Deus.
vocês que estão passando bonança, é mais fácil vocês estarem longe de Deus. Irmãos, fala se não é. Às vezes você precisa de um resultado financeiro, você não tem recurso, você dá um jeito ou não dá um jeito? Você dá um jeito. Eu preciso comprar o leite hoje, não tem como fazer, eu dou um jeito. Ou não dá, não é isso ou não é, irmãos? Você se vira, mas o dia que você tem condição, mas você não quer ir nem no mercado, vou lá no mercado hoje não. Porque às vezes o comodismo nos faz parar. Às vezes o seu resultado era, pastor, eu quero casar, Deus, eu quero casar. Aí você casou e acabou a sua vida, porque a única meta era casar, acabou o processo. Não, o meu processo agora, o meu sonho é ter uma casa. Aí você conseguiu a casa, acabou a sua vida com Deus, porque a meta da sua vida era casa. Ah não, o meu sonho é viajar. Aí você viaja, mas aí acabou a sua vida com Deus, porque você é viajar. Mas entenda, quando você atinge o sonho, começa o princípio de tudo. Você tem que colocar isso no seu coração. Olha, eu atingi isso, agora eu preciso continuar, eu consigo ir mais além. Não é esse o objetivo da minha vida. Porque tem pessoas que elas se perdem em meio às bênçãos do Senhor. E quando nós começamos a ver o Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, o Paulo escrevendo na igreja de Filipos, irmãos, e sendo algo maravilhoso. O Paulo preso escrevendo, alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. A partir do verso 6 ele diz, não esteja inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus, como? Pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos, os vossos. Olha para você ver, Colossenses capítulo 4 verso 2 diz que é para perseverarmos em oração. Jeremias 33:3 diz, clama a mim que eu vou te responder e te contar coisas que você não sabe. Quando vamos para Lucas capítulo 18 e verso 1, sobre o dever de orar sempre e jamais esmorecer. E no texto de Lucas 18, irmãos, havia um juiz iníquo na cidade, e a Bíblia diz que não temia homens e nem a Deus. E chega uma mulher lá, e essa mulher, ela começa agora, uma certa viúva, começa a molestar aquele juiz, resolve minha causa, vai lá, e o juiz não resolvia, vai no outro dia, resolve minha causa, e essa mulher começou a ir lá todo dia, essa viúva ia lá no juiz, e o juiz vai lá e diz, olha, certamente eu não temo aos homens e não temo a Deus, mas porque essa mulher me importuna todo dia, eu vou fazer o que ela quer, porque ela me importuna todo dia. Aí vem Deus e diz, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Tardio para com eles. Na nossa visão, não na visão de Deus. Na nossa visão parece tardio, mas Deus não vem no tempo fora do tempo. Deus vem no tempo exato. Aí Ele diz no 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa. Olha para você ver, irmãos, nós começamos a ver que Deus fala para não andar ansioso, mas é para pedir diante de Deus, que é para clamar a Ele que Ele vai responder. O Tiago 1,4 diz que aquele que tem falta de entendimento, sabedoria, peça a Deus que Deus dá sabedoria. Agora me fala, ele fala que vai resolver. 1 João capítulo 5 verso 16, do 14 em diante, começa a dizer que é esta certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se nos ouve alcançamos as petições. Vamos fazer agora um paralelo, irmãos. Clama a mim que eu vou te responder, pede sabedoria que eu vou te dar, não esteja inquieto, fala comigo que eu vou cuidar do seu coração, do seu sentimento. Há um tempo para todas as coisas, depressa eu vou resolver. Por que ainda Deus não resolve nossas coisas? Se Deus está dizendo o caminho, Ele diz, filho, está aqui o caminho para você resolver os seus problemas, está aqui, mas quando você entrar nesse caminho, seja firme e forte, continue fazendo, vai vir batalha, vai vir dificuldade, mas seja forte e firme, que a luz brilhará no seu caminho. É isso que Deus está nos dizendo. O problema é que nós atalhamos no meio do caminho. Ah não, Senhor, não é dessa forma, é difícil, estou desanimado, não tenho ânimo, não tenho vida, o outro conseguiu primeiro do que eu. Aí a gente começa a talhar e sair do caminho que Deus determinou para nós, porque nós sempre vamos ir para o lado difícil. Desculpe, nós sempre queremos o lado fácil, nós não queremos perseverar, nós não queremos falar assim, eu vou abrir mão. É difícil, irmãos, eu quero dizer que é difícil. Você abrir mão de alguma coisa é difícil. Mateus 11:12 diz que o reino de Deus é tomado à força, à violência. E às vezes você vai ter que fazer violência contra você mesmo, dizer, ô Kleber, você não pode. Santidade é isso, irmãos. Santidade é querer e não fazer, e querer não fazer e fazer. Santidade é ser obediente. Agora Deus fala assim, eu vou fazer depressa.
Agora eu te pergunto, irmãos, qual é o tempo que você está disponível em buscar a Deus? Quanto tempo você está disponível para Deus fazer uma mudança na sua vida, na sua história, no seu negócio, o que for? Qual é o tempo? Ah, não, um mês. Será que é um mês mesmo? Às vezes um mês você vai começar a pegar no tranco. Às vezes um mês agora que você vai começar. Mas nós temos a tendência, irmãos, falar assim, eu preciso de um milagre. Vou para o monte, vou para a igreja, vou para a casa dos irmãos, falo com A, falo com B, consegui o milagre, acabou o processo. Pronto, consegui. Agora posso relaxar de novo. Posso voltar à minha vida tranquila de novo. Aí que mora o problema. Porque agora você usa Deus como barganha. Você usa Deus como uma moeda de troca. Amados, quando um filho procura o pai para receber algo, não algo somente por seu interesse, mas por ele agradar o pai, por ele querer fazer o que agrada a vontade de ser obediente, o pai dá tudo para aquela pessoa. A Bíblia fala sobre a filha da Herodia, diante do Herodes, ela dança lá e agrada ele, fala assim, pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. Olha para você ver, ela fala assim, não quero nada, só quero a cabeça do João Batista. Amados, por que nós muitas vezes não rompemos? Se Deus já deixou estabelecido para mim e para você os princípios do rompimento espiritual. E quando eu falo rompimento, irmãos, é a área que parece estar estagnada na nossa vida. Por que nós não rompemos? Por que nós falamos assim, vai acontecer na minha vida, eu vou ser um homem espiritual melhor, vai ser uma mulher espiritual melhor, minha casa vai buscar mais aprendizado? Por que, irmãos? Nós temos a tendência a ir ou voltar para os velhos hábitos. Quando você começa a ver em Atos capítulo 12, do 3 ao 10, irmãos, quando Pedro ele é livre da prisão, a Bíblia fala que a igreja fazia contínua oração. Irmãos, contínua oração, pensa, orando o tempo todo. E aí chega na casa, e quando eles chegam lá na casa, as pessoas não acreditam agora que ele... A Rod, vai lá o Pedro, bate na porta, a igreja orando, o Pedro bate na porta, a Rod chega, vê o Pedro, não acredita, fecha a porta e volta para dentro, fala, o Pedro está lá fora. Aí a igreja vai lá e diz, não, isso não é verdade. Olha para você ver aqui, ó. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram, está fora de ti? Mas ela afirmava que era assim, e dizendo, é o seu anjo. Mas olha que coisa interessante. É poderoso esse texto ou não é? Amém? Mas a igreja fazia contínua oração por quê? Para a libertação de quem? Mas agora a igreja não está acreditando que o Pedro está lá. Senhor, muda a minha vida. Mas eu não acredito não, viu Deus? Senhor, muda a minha história. Mas será que vai mudar? Será que o Senhor pode mudar mesmo? Senhor, um milagre. Ah, Senhor, mas eu tenho certeza que esse milagre é difícil demais. A gente pede duvidando. E a Bíblia diz que aquele que pede não recebe é porque pediu mal para gastar em vossos deleites. A Bíblia diz que na hora de nós utilizarmos da fé, se nós não usarmos dela e recuarmos, o Senhor não tem prazer em nós. A gente já pede duvidando, a gente já pede desacreditando, a gente já pede falando que não vai dar certo. Aqui a igreja estava orando, mas agora não acredita que o Pedro está lá. Às vezes é isso que tem acontecido na nossa vida, irmãos. Nós puxamos o nosso próprio tapete. Quando está na hora de acontecer, na hora de Deus fazer, você vai lá e para, e desanima, e volta atrás, e fala, não, estou precisando de um banho gelado, que é só banho gelado que me faz ficar milionário. Acordar de madrugada. Amados, eu estou dizendo que é isso. Nós nos apegamos a apetrecho, amuletos espirituais. Nós nos apegamos. Aí você vai ver um tanto de homem e mulher aí que não serve a Deus, determinando, sendo firme, acreditando em Deus, e acontecendo na vida deles, mas na minha não acontece. Por quê? Porque eu já peço desacreditando, eu já peço duvidando. E a Bíblia diz que aquele que duvida é o quê? Compara o quê, irmãos? Aquele que duvida? Os irmãos lembram? É levado de uma banda para outra, não tem firmeza. Amados, e quando você começa a ver, olha o que Mateus 21, 22 diz. Mateus 21, 22, você não precisa abrir, eu vou correr para o meu tempo. 21, 22 diz assim, ó, e tudo que perdides na oração, crendo, o receberei. E aí, pastor, já orei dezenas de vezes e não recebi.
Mas será que você está pedindo certo? Deus no início vê o fim das coisas. Senhor, me dá isso. Às vezes quando Ele te der, você vai desviar, vai para o mundo, vai fazer o que não deve, porque aquilo vai ser sua pedra de tropeço. O pai amoroso cuida do filho. É igual esses dias, irmãos, só para descontrairmos, o irmão chegou para mim, falou assim: pastor, para mim não, irmão, desculpe, eu ouvi, os irmãos me perdoam, eu ouvi uma pessoa conversando com a outra, e eu pensei comigo mesmo, sabe, falei assim, nossa, esse calor tá muito forte, imagina no inferno. Eu falei, por que eu vou imaginar, eu não vou para lá, né, irmão, você vai imaginar um negócio, não vai? Mas pensa comigo, querido, você começa a ver, a Bíblia fala lá em 1 Samuel, nós começamos a ver principalmente ali no capítulo 1, no verso 10, a Ana chega diante de Deus triste, porque a Penina afligia ela clama a Deus, Deus abre e faz um milagre na vida dela. Amados, nós temos um Deus que gera o extraordinário, mas entenda isso no seu coração, há um processo, há um tempo para esse processo. Se você passar na frente do processo ou adiantar o tempo, as coisas não vão sair da mesma forma. Não vão. Faz uma pizza maravilhosa e põe lá no tempo indesejado. Faz um bolo e deixa menos tempo. Fala para o Demerval fazer um pão de queijo bom lá daquele e deixa antes do tempo. Alguém que sabe cozinhar aí, pudim que eu gosto muito, né? E deixa menos tempo ainda. Não vai dar o resultado. As coisas ficam boas quando ela está no tempo certo, na temperatura certa, na hora certa, e você sabe o que você está fazendo. Amado, tem coisas que vão querer te desmotivar. Você fala, mas eu vou continuar mesmo assim, porque eu sei que em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para me guardar até aquele dia. É isso. Sabe, irmãos, a Bíblia começa a dizer que seremos cabeça e não cauda, mas é quando você honra a palavra de Deus. É quando você é fiel à palavra de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, o povo de Deus, é como o pastor Geraldo gosta muito de dizer, né? Tem esse olhar de galinha, né? Só olha para baixo. A Bíblia diz que nós subiríamos como asas de águia, correríamos e não nos cansaríamos. A Bíblia fala que os caminhos são mais altos, os pensamentos deles são mais altos. A gente fica olhando para baixo quando a gente tinha que olhar para cima. O Josafá olhou para cima e teve resultado na vida dele. A questão que é, irmão, você vai ser desafiado, você vai duvidar de você mesmo, você vai desacreditar. Você vê várias pessoas na Bíblia assim, um deles foi o Gideão. Vai nessa tua força que livrará Israel. A minha família é a mais pobre da minha tribo, e além do mais eu sou o caçulinha da minha casa. Não vai dar certo. Vai nessa sua força que livrará Israel. Senhor, se o Senhor é conosco, cadê as maravilhas que nossos pais nos contavam? Aí Deus se revela, porque eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como fosse um só homem. Aí agora vem o Gideão, e não foram 32 mil, levanta 32 mil homens, mas dos 32 mil homens, 22 mil eram covardes e medrosos, e Deus dá ordem no arraial, irmãos, os 32 já era pouco. Os midianitas eram centenas de milhares, é acima de 100 mil homens. Então 32 mil já era pouco. E Deus vai lá e fala assim, olha, tem muita gente. E se tiver muita gente, eles vão dizer, foi a nossa força, o nosso braço que nos levou. Faz o seguinte, Gideão, dá uma ordem aí no arraial. Todo covarde volta atrás. Irmãos, quando você vai pensar em guerra, covardes, quanto que vai embora? Naqueles homens tudo forte, aqueles homens preparados para a guerra. Vai voltar uns 10, uns 15... 22 mil dos 32 vai embora. Sobra 10. Dos 10 mil, Deus vai lá e fala assim, ainda tem muita gente. 10 mil contra centenas. Ainda tem muita gente. Você vai fazer o seguinte, manda eles descerem lá para beber água, e lá eu vou provar eles. Aqueles que lamberem a água como lambe um cão, você vai pôr de um lado, e aqueles que se ajoelhar e levar a mão na boca, você vai pôr para outro lado. A Bíblia diz, daqueles que desceram e lamberam a água como um cão que lambe a água, foram ali 9.700, pôs para um lado. E aqueles que ajoelharam e colocaram a água e trazendo a mão na boca, foram 300, e Deus separa 300 homens. Irmãos, mas não era só 300 homens, eram 300 corajosos, poderosos, confiantes em Deus e obedientes à vontade de Deus. Esses homens venceram os midianitas. Só 300, e Deus fez o extraordinário. Só que agora a história é diferente, porque tem os 300, amém, irmãos? E agora, o que eles vão fazer? Deus já estabeleceu as pessoas, Deus me usou, Deus me chamou, mas agora o que eu faço?
Porque saber as pessoas é uma coisa, e agora o processo, o que tem que ser feito? Agora eu estou aqui com os 300, imagina o Gideão, agora eu estou aqui com os meus 300, o que eu faço? Será que a gente joga flecha? Será que a gente sai correndo, gritando, o que a gente faz? Será que a gente faz como Josué, rodear ali o povo, e o que a gente faz? Aí Deus dá estratégia para o povo, e Deus fala assim, quando vocês forem para a guerra, vocês vão gritar, por Deus e por Gideão, por Deus e por Gideão. Olha, irmãos, a obediência, o que faz? No meio do arraial dos midianitas começou um burburinho, uma fofoquinha, mas essa foi uma fofoquinha boa. E a fofoquinha era: Deus entregou os midianitas na mão do Gideão. Deus entregou o nosso povo na mão do Gideão, e o Gideão é forte, o Gideão é poderoso. Então agora quando eles vêm por Deus e por Gideão, eles já estão morrendo de medo, porque o Deus já deu para o Gideão, e fazem um arraso e ganha, e lhe salva Israel daquele opróbrio. Por quê? Porque eles fizeram o que tinham que fazer, indiferente do que eles estavam vendo. Mas nós precisamos ter resultado principalmente na nossa vida espiritual. Mas quando você tem resultado na sua vida espiritual, isso escorre e transborda para a sua vida pessoal, sua vida financeira, sua vida familiar, para todas as áreas. Porque quando você determina e vai em nome do Senhor, a vitória é certa. E nós precisamos começar a ter essa visão, e principalmente, irmãos, com uma vida de oração. Você nunca vai conseguir. Sabe por que tem pessoas que nunca conseguem nada? Sabe por que tem pessoas que nunca conseguem nada? Justamente pelo aspecto de que não vão estar vivendo aquilo que Deus quer. Elas não querem fazer o que Deus... Faz favor aqui, Cristo. O que Deus tem para fazer? As pessoas, elas não conseguem estabelecer com fidelidade e verdade. E nós precisamos, querido, estarmos atentos a cada chamado do Senhor. Nós precisamos estar atentos a fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos estar atentos para olhar e falar assim: Deus vai fazer na minha vida, eu creio. Aí vai vir, Satanás vai dizer, não vai. E fala assim, vai sim, mas agora eu estou orando e jejuando. Porque não adianta nada também você dizer vai e não vai. Porque você pode fazer como os filhos de Cefas: eu te conjuro no nome do Deus que o Paulo prega. Ó, pra você ver, irmão, ele foi lá. Aí os demônios falam assim: opa, eu conheço Jesus, eu conheço o Paulo, mas vocês é quem? Ó, dá o couro neles. Porque não é você falar, é você ser uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo.